Vamos, vamos meditar hoje num versículo muito intrigante. Um versículo muito intrigante. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. Se você quiser acompanhar, ótimo. Senão, eu vou ler aqui. Presta atenção no que diz esse versículo e vamos tentar entender antes da gente entrar, porque eu aprofundei o estudo, né? Mas vamos tentar entender o que Paulo está querendo dizer quando ele fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pai, ilumina a nossa alma, o nosso espírito, o nosso entendimento, para que a gente consiga meditar adequadamente nessa passagem e possamos tirar daqui toda a sabedoria que o Senhor quis dizer lá naquela época aos Coríntios e que eu não tenho dúvida nenhuma que ainda serve para a gente hoje em dia. É intrigante porque ele fala assim, se a nossa esperança, a esperança aqui, o termo original no grego, e a gente não precisa ir no grego para saber isso, né? Quando você fala em esperança, em qualquer idioma, esperança tem a ver com uma expectativa, alguma coisa ligada a um futuro, e um futuro bom. Ninguém tem esperança de coisas ruins, normalmente, né? Você tem esperança de que alguma coisa seja boa. Então, se a nossa esperança, nossa expectativa de futuro, que é boa, é em Cristo, então é um diferencial. A expectativa já é boa e agora fala que a expectativa é em Cristo. Ou seja, aqui está se referindo ao retorno de Jesus. Por isso que ele diz, se limita apenas a esta vida. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida qual, meu? É aquele período de tempo que vai do berço ao túmulo, né? Essa é essa vida. Que nós vamos morrer, né? Não tenha dúvida, morrer e pagar imposto de renda. Ninguém escapa, né? Então, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas no período que vai do nosso nascimento à nossa morte, se a gente nisso, a esperança em Cristo é só para isso, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras traduções para o português, né, desse mesmo texto, ele fala os mais infelizes são os mais dignos de compaixão, são os mais miseráveis de todos. Ou seja, o trem é pesado, né? Se a gente pensa em Cristo apenas para essa vida, e tem tantos exemplos aí que a gente pode aplicar isso, nós vamos ver afinal. Mas pensa na notícia que nós abrimos essa semana lá de Santa Catarina, dia 4 de maio. 5 pessoas mortas a facadas. A katana, aquela arma ninja, por um jovem de 18 anos. Dessas 5 pessoas, 3 eram bebês de menos de 2 anos. Rapaz, tem engasga. Crianças com menos de 2 anos foram ceifadas, tiveram ceifadas. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, a gente chora diante de uma situação dessa. A gente se desespera. Imagina os pais, imagina os amigos. Parece que tem uma mãe ainda em estado grave. Enfim, a gente só tem essa esperança em Cristo, é uma esperança que a gente tem de ressurreição. Porque Cristo, ele morreu e ressuscitou, para que nós também, quando morramos, se nós tivermos fé nele, nós vamos ressuscitar também. Essa é a única forma que a gente pode ter esperança num contexto como esse, que a gente vê vidas ceifadas e tantos outros exemplos que a gente está vendo aí de Covid, né? A Bíblia toda, ela diz que a ressurreição de Cristo é como se fosse o penhor, né? É aquela joia que a gente deixa guardada na Caixa Econômica para depois resgatar. A ressurreição de Cristo é o penhor da nossa própria ressurreição, de que nós vamos morrer e também nós vamos ser ressurretos quando Cristo voltar. Essa é a teologia, o que a teologia bíblica ensina.
de capa a capa. O fundamento da fé cristã é a morte de Cristo para pagar pelos nossos pecados, e ele não ficou morto, ele foi ressurreto para que vencesse a morte. E nós vencemos a morte pela fé em Cristo. Essa é a base do cristianismo. Paulo, aqui nesse texto, o contexto dele é que ele tinha plantado essa igreja em Corinto, e ele plantou várias igrejas ali na Ásia Menor, e depois ficava sabendo dos problemas da igreja e mandava cartas. As pessoas mandavam cartas para ele: Paulo, está acontecendo isso, isso, isso. E ele respondia. As cartas de Paulo no Novo Testamento são isso. São respostas a situações problemáticas das igrejas. Essa aqui é muito curiosa, porque começou a entrar na igreja de Corinto aquele dualismo da filosofia grega, né? A filosofia grega é antes de Cristo, cerca de 400 anos. Então, estava no auge nessa época e começou a entrar e se misturar com o evangelho. Qual era a confusão que o pessoal fazia? Os crentes, estou falando com Paulo estava falando com crentes, não é descrentes, não, com crentes. Eles falavam assim: não, a filosofia diz que o corpo é mau, então o corpo não pode ser ressurreto. Falar em ressurreição era ridículo. Paulo foi ridicularizado várias vezes por isso, né? Então, eles estavam falando que o corpo era mau, mas a alma era boa. Que o que tinha vida eterna era a alma, e não o corpo, né? Tanto que Paulo diz isso um pouco antes. Ele fala no próprio capítulo 15, no versículo 12, diz: se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Esse era o problema. Tinha gente que estava falando assim: não, o corpo vai morrer e não tem nada que ressuscitar. A alma é que vai ter vida eterna. Parece simples, né? Essa filosofia. Hoje em dia, as escolas filosóficas ensinam isso. Só tem um probleminha. O que isso aí redundava? Que o povo começou, ou tinha uma postura em relação ao corpo muito ascética, daquela de todo cuidado, e se machucava até, se chicoteava, flagelos, né, para fazer o corpo não ser mal, ou então largava o corpo de vez. Já que é a alma que é salva, vamos nos entregar aos prazeres do mundo, né, o hedonismo, né? Os prazeres pelos prazeres. Então, descambava essa heresia em um desses dois problemas. Ou o cara se isolava num monte e ficava se flagelando porque o corpo era ruim, ele queria diminuir o corpo, ou se entregava aos prazeres e prazeres carnais. Se você entrar aqui no contexto da carta, era luxúria, era questão com adultério, as coisas mais variadas. Prazer pelo prazer, hedonismo, né? E Paulo se contrapõe com isso, falando assim: não foi isso que eu ensinei a vocês, não. Eu ensinei o evangelho de Cristo, a base do evangelho de Cristo. E ele fala isso um pouco antes também. Ele fala assim: antes de tudo, olha o que é a essência do evangelho. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ou seja, segundo o Antigo Testamento, que já vinha profetizando isso, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo está fundamentando o evangelho da morte e ressurreição de Cristo, morte para pagar pelos pecados e a ressurreição para nos dar a vida eterna, para vencer a morte, estava baseando na Bíblia da época, que não é essa aqui do Novo Testamento, não. Ele estava sendo escrito. É a Bíblia do Antigo Testamento, que já falava de Jesus, que iria voltar. Enfim, né? A base do cristianismo é que haverá ressurreição do nosso corpo, que será unido à nossa alma no dia do juízo, no dia que Jesus voltar. Essa é a base do Evangelho. E ele confirma isso um pouco depois do versículo 19, ele diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícias, no Antigo Testamento, eram aqueles primeiros frutos, né, os feixes da colheita, que eram dedicados a Deus, a primícia, né, o dízimo, né, uma parte da colheita, significando toda a colheita. Então, quando ele fala que Cristo foi as primícias dos que ressuscitaram, é como
e dizendo assim, olha, Cristo são as primícias de todos aqueles que vão crer nele e também vão ressuscitar na segunda vinda dele. Né? É isso que Paulo está ensinando aqui. Cristo foi as primícias dos que dormem, né? E ele termina esse capítulo falando, dando um brado de vitória contra a morte. Esse era o problema, é a morte. Ele fala assim no versículo 55, também em 1 Coríntios 15. Onde está a morte, tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fechou o evangelho. Fala assim, o pessoal que está estudando filosofia demais aí, eram os saduceus, às vezes, né? Que rejeitavam a ressurreição dos corpos, né? Vocês têm que voltar ao verdadeiro evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, nos dar àqueles que creem nele. Claro, né? Se não crê, não tem esse direito. A regra é essa. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todos que nele creem tenham vida eterna. Né? E se a gente não crê ainda, a gente pede. Deus é misericordioso. Senhor, põe essa fé no meu coração, essa fé transformadora. Enfim, como é que a gente pode aplicar isso hoje em dia para a gente? Né? Timóteo, que foi um jovem pastor, ele também foi discípulo de Paulo. Paulo falou para ele assim, Timóteo, está lá em 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eles estavam numa época de perseguição. E hoje, os cristãos estão sendo perseguidos também. Não mudou nada de filosofia, de perseguição, de dificuldades. Mas o mesmo Paulo que fala isso para Timóteo, ele lembra lá que um dos salmos, lá no Antigo Testamento, Salmo 34, 19, diz assim, muitas são as aflições do justo, do crente, daquele que se dedica a uma vida piedosa em Cristo. Mas o Senhor Deus, de todas, o livra, de todas as aflições. O cristianismo não é garantia de que não teremos aflições. Aliás, na vida teremos aflições. Todos têm. Né? Mas em Cristo nós temos certeza de que nós estamos sendo consolados agora e teremos uma vida eterna com Cristo, uma vida de expectativa boa. Não há nenhuma outra filosofia, cosmovisão, visão de mundo, forma de enxergar o mundo que existe, mais que traz mais paz ao coração do que o cristianismo. Não tem nenhuma outra, pode estudar lá. Todas as demais têm alguma coisa que é meio enrolado. Essa aqui não. Fala assim, olha, você tem a fé em Cristo, que você vai morrer, porque todos vão morrer. Mas com fé em Cristo, nós vamos ressuscitar para uma vida eterna, num local melhor do que o paraíso, do que o jardim do Éden, porque lá não vai haver mais nem possibilidade de pecado. Essa é a promessa que Jesus nos dá. A aplicação disso na nossa família. Quantas pessoas perdem entes queridos? Cara? Eu fui a um funeral do pai de um pastor, e o pastor pregou. Ele pregou sobre esse versículo. O pai morto na frente, morreu de Covid. Semana passada, foi no sábado, domingo. Enfim, como é que a pessoa pode ter forças para respirar depois que tem um bebê de 1 ano e meio assassinado a facadas por um jovem de 18 anos? Como é que você vai encontrar paz? O cristianismo traz essa paz. Para entender e para conseguir viver essa paz, aí tem que estudar, tem que ir. Para isso precisa a igreja, né? Porque é onde você aprende mais sobre essa paz, sobre a doutrina cristã. E tem aplicação na nossa vida individual, pessoal, na nossa vida em família, mas tem também uma aplicação na igreja. Quantas pessoas hoje estão buscando a igreja por conta de um salário melhor, de um carro melhor, de um concurso público? É a famosa teologia da prosperidade, faz barganha com Deus. E os pastores, os falsos mestres, ainda falam assim, olha, você dá 1.000 que Deus vai te dar 10.000. Não é assim que funciona, doutor. Essa é a teologia da prosperidade. É você ter esperança em Cristo para esta vida. E a Bíblia diz claramente, se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa, nós somos os mais infelizes do mundo. Não é que não devemos buscar riqueza, prosperidade, o concurso público. Longe disso.
mas não colocar o nosso coração nisso, idolatrar isso, colocar isso acima de Deus, né? Senão, não dá certo. Então, essa é a mensagem de hoje. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, né, e mulheres, né? Então, Cristo é a nossa esperança de vida eterna, aquilo que nos consola hoje e sempre. Eu peço que essa graça, isso veio de graça para a gente, que essa graça em Cristo, e que veio do amor de Deus, né, e que ainda tem o Espírito Santo, as consolações que o Espírito Santo nos traz, que sejam abundantes essa semana conosco, em cada família, em cada coração aqui. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.